Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, o método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus. Estamos terminando aqui no plano de leitura o Novo Testamento, fazendo pela segunda vez o Evangelho de São João, e depois nós entraremos no Antigo Testamento. Se você está chegando agora, não se preocupe, é só seguir as playlists do plano de leitura que você vai conseguir fazer direitinho todo o estudo junto com a gente. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Hoje eu estou sem meus óculos aqui. É um pouco melhor para ler, que eu posso aproximar e ler com menos dificuldade. Meus óculos são bifocais. Quem tem sabe, né? Se você não se habitua a olhar corretamente, você fica com muita dificuldade na leitura. Mas, para olhar para longe, já desfoca um pouco mais, né? São dois focos diferentes. Mas hoje, estou sem os óculos por perto, então vamos lá, não estranhe, né, a diferença no visual. À tarde, no mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho é um trecho maravilhoso, onde nós vemos aqui a instituição de um sacramento, o sacramento da reconciliação. A igreja nunca teve dúvidas disso, nunca teve dúvidas disso. Aqui, Jesus infunde nos seus sacerdotes, naqueles que ele formou desde a quinta-feira, né, ordenando os padres, ali na quinta-feira santa, fazer isso em memória de mim. Agora, ele entrega também as chaves para o perdão dos pecados. Soprando o Espírito Santo, esse sopro, ele relembra o sopro que criou Adão, porque Adão, ele foi modelado da terra, do barro, né? O homem foi modelado do barro, mas ele não tinha vida. Foi preciso o sopro, o hálito de Deus para dar vida a Adão, e Adão se tornou um ser vivente. E para que nós vivamos, nós precisamos ter o perdão dos pecados. Porque mesmo estando vivos, se nós pecamos, o pecado gera em nós morte. E aqui Jesus sopra, como Deus soprou sobre Adão, ele sopra sobre os discípulos, e dá autoridade para perdoar os pecados, ou seja, ele recomunica a vida, ele perdoando, ele devolve a vida ao pecador que ia morrer. Não é bonito isso? Íamos morrer. Só Deus pode perdoar os pecados, é verdade, só que ele soprou o Espírito e concedeu o poder. Veja,
recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, é possível reter pecado. É possível o padre dizer, não vou atender a sua confissão. É claro que não é se o padre gosta ou não gosta da pessoa. A pessoa chega para se confessar e na hora da confissão, ela, além de não confessar os seus próprios pecados bem, ela ainda se mostra sem arrependimento. O padre pode interromper e falar assim, volta outra hora, você não está arrependido, não posso te dar absolvição. O padre pode, ao atender a confissão, percebendo que a pessoa não pode confessar, porque ela vive num pecado grave e ela não larga aquele pecado, ele pode dizer, eu não posso te dar absolvição. Isso é um jeito de reter. Ele pode até ouvir a pessoa até o final, ouvir toda a história, mas aquela história não será mais uma confissão, porque o padre não pode absolver daquele jeito uma pessoa sem arrependimento, claramente em pecado e não vai se arrepender. Ele não pode se arrepender. Ele quer ali conversar com o padre, quer que o padre perdoe para ele continuar cometendo a mesma coisa, e o padre não pode perdoar, ele tem que reter. Então, o pecado será perdoado se confessado com sinceridade de coração, com arrependimento. Aí o padre vai perdoar. Eu digo, o padre vai perdoar porque o padre age na pessoa de Jesus. Ele recebeu de Jesus a autoridade. Não fui eu. Eu posso perdoar os outros, os pecados dos outros, mas não é um perdão sacramental. Eu perdoo o que a pessoa fez contra mim. Me reconcilio com ela. E se isso acontecer entre eu e a pessoa que me machucou, essa pessoa estará perdoada por Deus também. Com essa ofensa que ela cometeu contra mim, eu a perdoei. Veja que lindo o poder disso, do perdão pessoal. Só que existe um sacramental. A pessoa pode ter cometido outros pecados, outros erros contra outras pessoas, contra Deus mesmo, contra os 10 mandamentos, e ela precisa ir se confessar com o sacerdote. Entende? Aqui a autoridade que Jesus dá, ela é uma força maravilhosa, impressionante. E como é que se reconheceu Jesus? O Jesus falou, a paz esteja convosco, e mostrou as marcas da paixão. A mão furada, as mãos furadas, o lado, os pés. Jesus tem as marcas da sua paixão. Algumas marcas estavam lá ainda. Ele as preservou e foi assim que ele foi reconhecido. Que antes, no Evangelho, na própria Evangelho de São João, ele se encontra com Maria. Maria Madalena pensa que é o jardineiro. Ela não reconhece Jesus de cara. Quando, lá no Evangelho de São Lucas, Jesus caminha e encontra com aqueles discípulos que vão para o Emaús, um deles é Cleofas. Eles não reconhecem Jesus. Eles acham que Jesus é um forasteiro que é o único que não sabe o que está acontecendo ali. Aí Jesus se revela no partir do pão. Eles reconhecem, nossa, era Jesus. Seu coração não estava ardendo quando você ouvia a palavra dele? E volta na mesma hora. Agora os discípulos, os 11, reconhecem Jesus por causa das marcas da paixão. O que te faz reconhecer Jesus? Tem gente que só reconhece Jesus quando alguma graça acontece. Eu pedi, Deus me atendeu. Precisava de um emprego, olha, glória a Deus, estou prosperando. Sinal de que Deus está comigo. Olha aqui, as formas de reconhecer Jesus clássicas na palavra de Deus. Não são essas.
É claro que Jesus realiza ainda hoje e vai continuar realizando até o fim suas graças, seus milagres, seus sinais, prodígios. Mas nós devemos reconhecer Jesus pelas marcas da sua paixão, pela força do ressuscitado. Isso é que deve nos trazer a paz que ele vem comunicar, que aquele que estava morto não está mais, está vivo, vivo para sempre. Então, a palavra que ele disse, que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele vai poder cumprir, porque, olha só, ele venceu a morte. Ele venceu. Eu e você precisamos ter fé em Jesus ressuscitado dos mortos. Ressuscitado. Para quê? Para que nós não desfaleçamos diante das tribulações e dos problemas desse mundo, mas fiquemos firmes para sempre, porque Ele vive para sempre. Amém. Vamos anotar no nosso diário, tem aqui promessa de Deus, versículos de 22 a 23. Dizendo isso, soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados, tudo no futuro. Quem, quando fizer, né, vai ser perdoado. Quem retiver, será retido. Ordem, versículo 21. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. E aí continua: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ordem. O princípio eterno, todo o trecho. Porque desde o início aqui é princípio eterno. Falando aqui da ressurreição, Jesus que aparece, deseja paz. E ali mostra o que? As mãos e o lado. E os discípulos então ficam cheios de alegria ao verem o Senhor. É um princípio eterno aqui escondido. Por quê? Porque viram as marcas, viram o que Jesus mostrou e eles creram. Ou seja, Jesus ressuscitado, a prova são as chagas, são as marcas da ressurreição, da sua paixão. E isso é um princípio eterno. E depois continua. Ele deseja a paz e diz que eles serão enviados, são enviados também como o Pai o enviou. Também é um princípio eterno, porque é uma verdade imutável. É uma sentença, é uma ordem, mas também é uma sentença. É uma forma de Deus, de um decreto. É assim que será agora. Decreto de Deus. E depois ele continua falando sobre o perdão dos pecados e a comunicação do sopro do Espírito para perdoar ou reter. É a promessa? É, mas também é decreto, também é princípio eterno, lei do reino de Deus. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo por aqui, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles evangelizam e vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Você é meu convidado especial e quero contar com você também para compartilhar esses vídeos para que a gente cresça ainda mais o número de pessoas que fazem o estudo bíblico todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.